Queria apresentar aqui o urologista Dr. José Eduardo, que vai falar muito sobre as doenças do corpo do homem também. Dr. José Eduardo, seja bem-vindo. Boa tarde. É bom tê-lo conosco. Bom dia. Ainda é bom dia, daqui a pouquinho, boa tarde. É bom tê-lo conosco. É um prazer estar viu? aqui. Acho que nós que somos da Sociedade Brasileira de Urologia temos um carinho muito grande por participar desse tipo de programa, porque é um alerta para a população e divulgar sobre as doenças do homem e mostrar que a prevenção é a alma da medicina hoje. Se Muito prevenir bem. é muito importante. Muito bom. E esse tipo de programa é muito importante para a população. Queremos aprender muito com o senhor hoje, viu? Se Deus quiser. E o autor do livro que nós já mostramos aqui, meu amigo, meu parceiro, pastor Leonardo Paulino. Tudo bem, Léo? Seja bem-vindo, viu? Prazer estar aqui com vocês. Léo, esse livro seu, rapaz, olha, já tem dado o que falar. Eu achei que tinha perdoado. Nós vamos conhecer um pouquinho da história desse livro para você saber o que Deus realmente está fazendo através desse ministério do Léo Paulino. Bom, e tem os meus companheiros de bancada aqui de todos os dias, pastor Rogério Goulart, bom dia, tudo bem? É sempre um prazer, né? Muito Estarmos bem. juntos aqui. Igualmente. Pastor Ademar Guerra, tradicionalmente, tradicionalmente cumprimentando todo mundo. Amém. Bom, a partir de agora, então, você pode interagir conosco, não é? Dar a sua opinião e também comentar. Vamos tratar muito sobre a doença do corpo do homem, mas também sobre as doenças da alma, não é? E eu queria começar perguntando aqui para o Léo. Sim. Falando sobre perdão. Como é que surgiu a ideia de escrever esse livro? E eu achei que tinha perdoado. Foi alguma coisa que aconteceu na sua vida? Sim, e aí Deus falou, olha, a sua experiência serve para outras pessoas, porque, diga-se de passagem, muita gente pensa que perdoou mesmo e não perdoou, e daqui a pouquinho a gente quer ouvir o Dr. José Eduardo falando sobre o que pode acarretar as doenças psicossomáticas também na saúde do homem, né, doutor? Mas, Léo, como é que foi a ideia do livro? Em novembro de 2007, eu tive uma experiência muito ímpar em cima desse assunto. Minha história de relacionamento com meu pai foi uma história difícil na infância, na adolescência. Eu estava ali no Instituto Haggai em Maui, né? Em novembro de 2007, eu tive uma experiência muito linda com o Espírito Santo, onde ele falou comigo, olha, você acha que você perdoou o seu pai, mas eu estou te afirmando agora que você não perdoou. Porque quem perdoa não anda na indiferença que você tem andado. Já pensou se eu fosse assim com você? E nesses anos, né, que se passaram, eu fui entendendo um pouco mais sobre a questão do perdão, fui também compartilhando com algumas pessoas e percebi que muitas pessoas, na realidade, estão nesse estado. Principalmente cristãos evangélicos que são rápidos em afirmar que perdoaram, mas o fruto real não é um fruto de perdão. Não é um fruto que vem do perdão verdadeiro conforme o princípio bíblico. E aí eu percebi também que dentro desse assunto, às vezes nós somos bem teóricos e não práticos. E a ideia do livro surgiu então dessa experiência e dessa convivência, experiência pessoal minha, dessa convivência com pessoas do nosso meio, aonde eu então percebi que precisava aí estar escrevendo sobre o assunto para que pessoas fossem ajudadas aí a perdoar realmente. Pastor Rogério, Pastor Guerra, lá no Ministério Clínico da Alma, vocês encontram muitas pessoas que têm um pouco esse perfil que o Léo está falando aqui? Sim, encontramos sim. E tanto é que é um dos temas que nós abordamos na nossa escola, né, de restauração. E nos nossos atendimentos, grande parte das enfermidades e das doenças de alma das pessoas é a falta de perdão e muitas vezes achar que perdoou, mas na realidade muitas vezes não perdoa, né? Eu estava folheando o livro dele, ali tem uma frase ali, uma meditaçãozinha que ele colocou, que na realidade eu não tenho que ser curado para perdoar, né? Eu perdoo para ser curado, em linhas gerais é isso, né? E é isso normalmente que as pessoas confundem, né? Eu sempre dou um exemplo de uma pessoa, uma senhora que ligou lá, já faz um tempinho, e assim, falando, o telefone precisava ser atendido urgentíssimo, porque a situação dela era delicadíssima. E aí eu falei, olha, aqui na clínica todas as situações são urgentíssimas. Aqui é situação muito delicada. E ela falou assim, não, mas eu preciso conseguir perdoar o meu cônjuge. E aí começou a escorrer, assim, vários impropérios a respeito do marido e tudo mais. E eu disse, não, só um minutinho, tudo bem, eu sei que a situação é delicada. Não, então eu preciso ser curado para perdoá-lo.
Eu disse, não, minha irmã, está tudo ao contrário, é o inverso. O perdão que é a chave que vai destrancar aí o processo de cura na sua vida. Quando você não conseguir perdoar, você não perdoa, então não está envolvido sentimento nem nada, e isso aí ele vai falar, mas na realidade as pessoas acham assim que eu tenho que sentir alguma coisa para perdoar. Perdão, você exerce a escolha, né? Nunca vai sentir nada, né? Quem tem que perdoar nunca vai sentir que tem que perdoar, Não, né? Exatamente. E um dos maiores índices na questão do perdão é a questão ali que o pastor falou, a questão da paternidade. Ontem mesmo eu atendi um casal que o filho já está sofrendo um problema do pai. Por quê? Por conta da questão da criação. Né? A pessoa não tem tempo, não tem nada, e o filho começa a cobrar. Chega uma certa hora que ele fica chateado com o pai, porque não deu assistência para ele. E normalmente, quando a gente vai tratar, uma das maiores raízes é paterna. Chateado com o pai, né? Eu achei interessante ali dele falar que o Espírito Santo falou com ele, você não perdoa. E muitas vezes as pessoas no gabinete, a gente vê isso. Ah, não perdoa, já liberei já. E a hora que você vai lá no fundo mesmo, não liberou. Continua lá dentro da pessoa, só que ela, né, teologicamente, tudo, até, não, a Bíblia manda perdoar, eu vou perdoar então, mas vai ver, não perdoou nada. Guarda, tá ali, tá guardado ali. Nós vamos falar um pouco sobre as consequências, mas eu queria ouvir o doutor Zé Eduardo como especialista, né, na saúde, principalmente dos homens, não só dos homens, só atende mulheres também, mas basicamente homens, né? Hoje a especialidade da urologia, ela atende tanto homem quanto mulher, porque uma das patologias mais prevalentes que a gente trata é a infecção urinária. E é muito comum em mulher, né? Então acaba que a gente atende muito mulher. Aí eu também. queria perguntar para o senhor, eu não sei qual que é a sua profissão de fé, mas o senhor acredita que a amargura no coração pode, de fato, acarretar sintomas no corpo físico? O senhor trata muito com a questão aí de infecções, de câncer, de próstata, etc. e tal? Hoje a gente sabe que um dos grandes processos que são desencadeados no mundo inteiro são desencadeados por processos de frustrações, de estresse, que é o dia a dia de hoje. Isso acaba, tem uma especialidade hoje muito comum, que já existe desde a Idade Média, que é chamada medicina psicossomática, que é um problema psíquico que a pessoa sofre por algum motivo, algum estresse, alguma angústia, e acaba somatizando isso no corpo. E isso é muito comum. Existe um gastroenterologista inglês chamado Michael Balint, que ele descreve isso muito bem. Cada pessoa tem um órgão de choque. Então, por exemplo, se você tem um problema, tem gente que tem enxaqueca, tem gente que tem diarreia, tem uns que tem gastrite, cada um se manifesta de uma forma. Mas isso tudo, se você for pesquisar por trás, na base dessas coisas, tem um fundamento de estresse ou alguma angústia, algum processo depressivo. Como a gente está falando muito sobre a saúde do homem, hoje eu queria que o senhor pudesse assim, dizer, com toda a liberdade, né? Já teve algum caso assim, de paciente que o senhor olhou e falou assim, o senhor examinou de tudo que é jeito, não achava a causa, e o senhor chegou a pensar, deve ter alguma coisa na vida emocional desse moço, e aí o senhor foi escarafunchar ali, identificou alguma coisa parecida? Um exemplo disso muito comum nos consultórios típico, é a disfunção sexual, né? Hoje é muito comum a gente viver isso nos consultórios, e 80% a 85% dos casos de disfunção sexual são de origem psicogênica. Uau! Então, assim, a pessoa às vezes não está sabendo o que ela está vivendo. Índice alto, né? Precisa de uma ajuda. A disfunção sexual de origem orgânica é só em torno de 15%. Uau. E essas pessoas normalmente não recorrem a um especialista ou uma pessoa que possa ajudar. Então, hoje existe equipes multidisciplinares, eu estou dando um exemplo específico. Claro. Mas, assim, por exemplo, um psicólogo associado a um nutricionista, um terapeuta junto com um médico da saúde do homem, que hoje é urologista, se abordando, fazendo uma abordagem multidisciplinar, você corrige esses processos todos. E, às vezes, até no relacionamento do casal ou de alguma coisa, conflito que ele esteja vivendo. Isso é muito comum hoje na prática médica, e a gente sabe que por trás disso, a gente estuda muito o câncer e sabe que na gênese do câncer, uma das coisas que afeta muito o sistema imunológico é o processo de estresse ou de depressão ou de alguma coisa, porque o próprio cérebro comanda esse sistema imunológico, que é a defesa do organismo, e às vezes com esses processos esse mecanismo fica deficiente e acaba essas células que aparecem
com essas mutações, com essas aberrações, ela se desenvolve. Então, sempre na gênese do tumor, principalmente câncer de próstata, que a gente vê muito, a gente sempre busca uma causa genética, uma causa familiar, mas por trás disso tem uma causa somática, psíquica, que vem por trás disso. É muito bom ouvir o senhor dizer isso. Eu fiquei muito feliz de ouvir falar sobre a questão também da doença sexual, porque ontem nós falamos sobre doença sexual e nós não ponderamos nessa perspectiva que ele trouxe aqui, né? É verdade. Mas é bom ouvi-lo falar dessa perspectiva científica também, porque às vezes, enquanto pastores aqui, nós falamos alguma coisa parecida, claro, sem a experiência que o senhor tem, para as pessoas que guardam os ressentimentos no coração, e dizendo, olha, você pode até morrer por causa de uma situação, uma falta de perdão, porque no gabinete pastoral tudo que a gente quer é ver as pessoas curadas, né? O Léo, por exemplo, quando escreveu esse livro aí, certamente ele já estava curado, passou pela experiência e quis realmente compartilhar com as pessoas aquilo que Deus fez na vida dele. Mas as pessoas não levam a sério muitas vezes, né? Então sempre você está batendo na mesma tecla, né? Batendo. E vocês ali encontram pessoas, por exemplo, que chegam ao extremo de dizer, não, eu prefiro morrer do que ter que perdoar alguém, porque eu imagino que deve ter gente assim, né? Tem perdão que é só a graça de Deus. Só a graça de Deus mesmo, porque a pessoa está falando, não perdoo, não abro mão. Por exemplo, a pessoa que foi estrupada pelo pai. Não é tão fácil tirar um perdão de uma pessoa dessa. Não. A pessoa que ela mais amava, você entendeu? Que contava, né? Abaixo de Deus é o pai. E de repente a pessoa estrupada, você, né, fazer uma pessoa dessa liberar um perdão não é tão fácil. Não. E tem outros que falam assim, eu não perdoo fulano, mas não perdoo mesmo. Aí é um trabalho. Aí você vai fazer um trabalho até chegar, até conseguir tirar esse perdão. E muitas vezes até fala que perdoa, mas, né, como o pastor falou no livro aí, no fundo, não perdoou, não liberou o perdão não. Aí fica carregando aquela, né, aquela ferida dentro dela, que aí vai parar lá no médico, né, chega lá no médico e fala assim, eu estou com um problema aqui, né, o doutor vai analisar lá, é uma coisa psicossomática, né, que vai gerar aquela doença, e gera uma doença mesmo. E muitas vezes afeta muitas áreas, inclusive a área sexual, né.